Eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há 40 anos com concursos públicos com a disciplina mais bonita do mundo, que é o português. Você não acha, não? Mas eu posso provar para você que é sim, tá? Você viu, nós teremos o concurso para a Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Quer saber um pouco mais sobre esse concurso, sobre o que será cobrado em português, fazer algumas questões da banca? Então, fique comigo. Vamos lá. Bem, nós temos aqui que a banca será a Legale. São 16 vagas para assistente em administração. É um concurso em nível médio. A remuneração, R$ 2.667,19. Inscrição de 13/11 até 4/12. E a prova, 21 de janeiro. Pertinho já, hein? Então, veja só. Português, o que será cobrado? O que a banca Legale vai pedir? Texto, naturalmente. Então, aqui a banca fala da leitura e compreensão, a compreensão que é o ato de entender o texto. Só que a interpretação também está presente, porque a interpretação é a leitura das entrelinhas, ou seja, das informações implícitas, dos pressupostos e subentendidos. Nós podemos compreender isso daí, até de ler o enunciado, a gente já sabe se a resposta estará escrita no texto ou se ela estará implícita no texto. Também é questão óbvia, se você lê o texto, você tem que reconhecer o assunto, a estrutura do texto, as ideias principais e secundárias, relação entre as ideias, sempre muito cobrado, efeitos de sentido, figuras de linguagem. Você sabe a diferença de uma metáfora para uma comparação, por exemplo? Recursos de argumentação. Você sabia que quando você lê um texto e aparece lá, segundo fulano de tal, né, pesquisador de tal lugar, isso daí é um recurso de argumentação? Isso é o que nós chamamos de argumento de autoridade? Pois é importante que você saiba isso. Coesão e coerência sempre muito cobrados em concursos públicos. Então, aqui dentro, a gente observa a questão do uso das conjunções, das preposições, uso do pronome relativo, do pronome demonstrativo, da pontuação, vários elementos aí que contribuem com a coesão e a coerência textuais. A questão do léxico, que é a questão da significação da palavra e expressões no texto, é, na verdade, o estudo da semântica. Então, quando fala, por exemplo, em analisar semanticamente, né, relação semântica, valor semântico, está falando de sentido. E aí também entra a questão da substituição de palavras e expressões no texto. Quando a gente fala de sentido, isso também costuma aparecer na formação das palavras. Então, por exemplo, quando você tem a palavra indirigível, né, tem aí um prefixo in, que é uma negação, um sufixo vel, que indica possibilidade. Então, indirigível quer dizer não há possibilidade de dirigir, viu? A estrutura e formação de palavras, elas fazem parte da morfologia, tá vendo a cor que eu usei aí? Então, na morfologia, a gente tem o estudo da estrutura, radical, vogal temática, desinência modo temporal, número pessoal, prefixo, sufixo, etc. E a formação, derivação por prefixação, por sufixação, parasintética, regressiva, né? E também temos a questão da composição, por justaposição, aglutinação, temos a diferença de abreviação para abreviatura, então são elementos necessários para a gente revisar com vocês. Em rosa também eu destaquei flexão e emprego das classes gramaticais. São 10 classes gramaticais. Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, né? Advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Não basta a gente saber identificar, tem que conhecer a flexão e principalmente o emprego.
Quando eu uso o pronome relativo cujo? Quando eu uso o pronome relativo qual? Né? Então, tenho que conhecer isso. E o este, o esse, o aquele? E quando eu tenho, por exemplo, o pronome o e o pronome lhe, que são pronomes pessoais oblíquos átonos, eu uso quando na frase, tá? Outro detalhe, a colocação pronominal entra aqui. Ou seja, esse pronome o ou pronome lhe, eles ficam antes do verbo, no meio do verbo, depois do verbo. Quer dizer, próclise, mesóclise ou ênclise. Bem, temos também a questão da sintaxe. A sintaxe são as funções sintáticas: sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunta de nominal e por aí vai. Agora, você sabe a diferença de um objeto indireto para um complemento nominal e uma adjunta de nominal? Pois tem que bater o olho e saber. E é fácil, tá? Não precisa de fazer esse carnaval que se faz para poder explicar isso aí, não. A explicação tem que ser rápida, tem que ser certeira, tem que ser eficiente. Tá? Bem, quando se fala em sintaxe, além das funções sintáticas, também temos as orações, a coordenação e a subordinação. Sabe aquela questão relacionada a uma oração subordinada substantiva, uma oração subordinada substantiva, uma oração subordinada adjetiva, uma oração subordinada adverbial? Como eu faço a diferença de uma para outra? Isso é difícil? Não. Cada uma tem uma marquinha que é só dela. Você vai bater o olho e vai identificar isso daí, certo? E é lógico, além disso, entra a questão da concordância, da regência, crase e pontuação, tá? Como eu falei para você, o emprego de conjunções, locuções, né? Locuções conjuntivas, pronomes relativos entram aqui nas orações, como também entram aqui na questão da coesão e da coerência, certo? E temos aqui marcado em laranja a questão da ortografia, que quando se fala em emprego de letra, não é simplesmente se a palavra escreve com G ou J. Os homônimos e os parônimos, então ratificar, retificar, infringir, infligir, aparecem aí, tá? Quando nós temos, por exemplo, o uso do hífen, afinal de contas, tanto a acentuação gráfica quanto, né, o hífen, eles aparecem no sistema oficial vigente. E a questão das relações entre fonemas e grafias. Essa banca legal gosta muito de cobrar número de fonemas e grafemas, fonema que é som, grafema que é letra, né? Então, eles sempre gostam de cobrar alguma questãozinha aí envolvendo isso. E, normalmente, a gente esquece esse assunto. Ou seja, o programa é muito grande. Como estudar isso? E lembrando que nós ainda temos outras disciplinas para poder estudar. Bem, exatamente pensando nisso, e aí com 40 anos, né, de experiência em concursos públicos, eu criei o meu curso de português em questões comentadas da banca Legale. Como isso funciona? Você recebe lá a primeira prova da banca Legale, você resolve, corrige, anota aqui as suas dúvidas e em seguida você vai assistir ao meu vídeo. Por que é bom que seja vídeo? Você pode pausar, você pode voltar, quantas vezes você quiser. Lá eu corrijo uma por uma das questões, letra por letra. Então eu pego lá, primeira prova, tem um texto. Eu explico para você como ler esse texto de maneira eficiente. Dicas aqui dentro que ajudam você a acertar questões assim na prova que outras pessoas vão perder tempo. Aí eu vou para a primeira questão. Começo lá no enunciado, explicando para você o que é necessário, o que você tem que tomar cuidado, o que pode ser uma pegadinha, e em seguida eu vou para as opções. E indo lá para as opções, eu vou explicar para você por que a resposta é C e não B, como todo mundo acha. E também vou explicar as outras opções, tá? Uma por uma. Vamos imaginar que esta questão aqui, ela envolva a diferença entre
objeto indireto, tá? Então, apareça aqui essa diferença de objeto indireto para adjunto adnominal e complemento nominal. Então, eu paro aqui a questão, explico isso para você e em seguida eu mostro isso para você aqui dentro. Mas tudo de uma maneira rápida, dinâmica. Nós vamos fazer aí, no mínimo, 100 questões com você. Todas da banca do seu concurso. Então, veja, você assistiu a primeira questão, vai lá no seu caderno, anota as dicas que eu dei, anote isso daqui e você estará não só estudando a matéria, como conhecendo a banca e fazendo exercícios da banca. Pronto, fizemos lá as 10 questões, você anotou tudo o que é necessário. Vamos para a próxima? Ah, mas eu ainda tenho uma dúvida. Não tem problema, mande para mim a sua dúvida e eu respondo diretamente para você. Aí nós passamos para a próxima prova. Isso sim é estudar português de uma maneira que vai ajudar você a passar nesse concurso. Ficar lendo uma gramática, ficar lendo uma apostila, isso aí pouco adianta. Então, você terá um curso com muita qualidade, tá? Por um valor muito acessível, certo? Bem, vamos conhecer um pouco da banca? Eu selecionei aqui 2 questões da Legale 2023, então, para professor de séries iniciais da Prefeitura Santo Cristo. Então, olha só, o vocábulo pesquisadora possui o mesmo número de dígrafos que... O que é dígrafo? Olha, veja, 2. Grafo é de grafia, quer dizer 2 letras. É quando nós temos 2 letras e apenas um som. Então, você vai notar, por exemplo, que quando eu tenho RR, SS, eu tenho 2 letras e apenas um som, um R mais forte, um S mais forte, não é? Quando eu tenho NH, CH, LH, sempre são dígrafos, afinal de contas, o H não tem som, não é verdade? Agora, esses daqui, ó, sempre são dígrafos. Agora, você vai tomar alguns cuidados. Por exemplo, SC, SC cedilha, XC, podem ou não ser dígrafos. Se eu falo para você nascer, eu tenho aqui a presença de 2 letras e apenas um som. Se eu escrevesse nascer sem o S, eu leria nascer do mesmo jeito. Então, isso aqui é um dígrafo. Mas se eu falo para você escada, você vai notar que eu tenho aqui 2 letras, o S e o C, e tenho 2 sons. Essas 2 letras são 2 consoantes. Isso é um encontro consonantal. Então, a questão aqui é de pronunciar ou não. É o que acontece também. Vamos observar o seguinte. Quando eu falo para você assim, ó, bom. Aqui eu tenho 2 letras, o A e o M, mas eu tenho apenas um som. É um A nasalizado. Então, aquilo ali é um dígrafo. Agora, quando eu falo bom, esse A e esse M tem som de U. É como se eu falasse bom com U. Então, isso daqui nós vamos estudar ainda lá no nosso curso, no momento certo. Isso é um ditongo que pouca gente conhece. Então, na verdade, a questão é que dígrafo tem que ter 2 letras e apenas um som. Se eu falo para você, por exemplo, tranquilo, o que eu vou observar aqui? Eu tenho aqui a presença, né, desse QU e eu pronuncio o QU. Eu falo tranquilo, eu pronuncio U. Então, quer dizer que eu não tenho dígrafo aqui. Mas se eu digo, por exemplo, quilo,
Esse QU aqui é como se fosse apenas um K, daí quilo. Então, esse QU forma para mim um dígrafo. Tá vendo? Aqui em cima eu não poderia trocar por K, senão ficaria tranquilo. Não é? Então, não posso. Isso daí não é dígrafo. Aqui embaixo é dígrafo. É igual esse A com esse N aqui, ó. É o mesmo caso daquele samba, um que eu te mostrei aqui, ó. Isso é como se fosse um A com o tio. Então, duas letras e apenas um som. Isso aqui é dígrafo, certo? Então, olha quanta coisa importante você aprende aqui dentro. Agora veja que interessante a questão. Ela pede, o vocábulo pesquisadora possui o mesmo número de dígrafos. Então, quantos dígrafos eu tenho em pesquisadora? Observe que esse QU aqui, ó, pode ser pronunciado como K, pesquisadora, não é pesquisadora? Então, quer dizer que isso daqui é um dígrafo. Eu tenho um dígrafo nesta palavra. A palavra políticas não tem dígrafo. Todas as letras são pronunciadas, então não tem dígrafo. Assim como a palavra prejudicado também não tem dígrafo. Todas são pronunciadas. Observe os casos que eu apresentei agora há pouco sobre dígrafo. Então, agora eu tenho aqui, ó, desenvolvimento. Eu tenho esse EN aqui, que eu pronuncio como um E nasalizado. Então, isso é dígrafo. E eu tenho outro aqui, ó, um E também nasalizado, que também é dígrafo. Ou seja, essa palavra tem dois dígrafos. E a palavra seguida? Veja que eu não falo seguida, eu falo seguida. Às vezes, mas se eu deixasse só o G, eu ia falar segida. Não, você ia ler isso porque não tem o U. Mas a pronúncia aqui é de G, né? Então, isso daqui, ó, é um dígrafo. O que eu estou procurando? Onde há o mesmo número de dígrafos. Então, pesquisadora tem apenas um dígrafo, assim como seguida. Resposta letra B. Desenvolvimento não serve porque tem dois dígrafos. Viu quanta coisa importante você aprendeu? Pois é. Olha só essa outra questão aqui. Essa foi também 2023 para auditor fiscal Prefeitura de Lajeado. E diz assim: considere o vocábulo responsável. Se fosse acrescentado o afixo ir em tal palavra, formado a palavra irresponsável, haveria um processo de formação denominado. Então, eu começo explicando para você o que é afixo. Existem dois tipos de afixos. Existe o prefixo, que é o que se coloca antes da palavra. O prefixo você coloca antes da palavra. Você tem a palavra leal, aí você põe aqui o des e forma a palavra desleal. E temos o sufixo. O sufixo é aquele que você coloca depois da palavra. Então, seria o caso de você ter a palavra leal e você formar aqui lealdade, certo? Bem, na verdade, aqui o afixo que foi colocado foi um prefixo, ele foi colocado no início da palavra. Na verdade, o prefixo aqui é in, né? Não é ir, né, Banca? É in. O prefixo in que indica uma negação. Acontece que em algumas palavras esse N some e há necessidade de você dobrar o R. Mas tudo bem, só de você olhar a palavra, você sabe que irresponsável é aquele que não é responsável, igual infeliz é aquele que não é feliz. Então, na verdade, o que foi feito aqui foi a anexação de um prefixo. Quando você trabalha com prefixo, com sufixo, isso se chama derivação. Esse processo se chama derivação. O processo chamado de
composição, você une palavras e não prefixos, sufixos, etc. Então, neste caso aqui, por exemplo, quando eu tenho a palavra pontapé, eu uni a palavra ponta com a palavra pé. Então, isso é uma palavra formada por composição, certo? Então, lá em cima eu trabalhei com prefixo. Então, não é composição. Veja que eu coloquei simplesmente um prefixo, o prefixo in na palavra responsável. Então, isso é derivação prefixal. Sufixal é quando eu ponho o sufixo. E parasintética é quando eu ponho o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Mas aqui cabe também falar a diferença que existe da derivação prefixal e sufixal para parasintética, mas isso nós falamos no curso, tá? Viu quanta coisa importante nós aprendemos aqui dentro? É assim que se estuda português para concurso público, estudando de uma maneira direta nas questões da banca, questões atuais, exatamente para que você possa não só estudar o assunto, como também conhecer a banca e perceber o que a banca pode pegar você, certo? Convido você também a conhecer o curso de informática do professor Paulo França. Você vai ver que é incrível como a informática fica tranquila, leve e clara para você. E veja que além do curso de informática e do curso de português, nós também temos a dobradinha português e informática. Você pode ter certeza que você terá muita qualidade por um precinho muito humano, tá? Entre em contato aí com o nosso WhatsApp e nós teremos muito prazer em ajudá-lo a passar nesse concurso, certo? Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.